Hoje o Rádio História conta sobre o Clube Atlético Paranaense. Começamos no ano de 1923. Após problemas com dívidas, a diretoria do América resolveu abrir mão do estadual como forma de protesto. Surgiu a ideia de convidar o presidente do Internacional, Arcésio Guimarães, para a unificação de dois times e criar uma nova potência no futebol paranaense. Depois de reuniões que duraram no período de um ano, no dia 26 de março de 1924, foi fundado oficialmente o Clube Atlético Paranaense. O primeiro jogo da equipe aconteceu no dia 6 de abril de 1924, uma partida amistosa contra o Universal FC. Foi marcado para apresentar a nova agremiação. As camisas do novo time não ficaram prontas a tempo e o time entrou em campo com a camisa do Internacional do Paraná. Apesar deste problema, a equipe atleticana venceu pelo placar de 4-2. No ano de 1925, a equipe conquistou seu primeiro título estadual. Na época, venceu a equipe do Savoia em 2 jogos. No primeiro jogo, foi empate de 1-1 e no jogo da volta, venceu por 3-1, conquistando seu primeiro título estadual. Em 1930, foi criado o hino do clube após a conquista do bicampeonato paranaense de forma invicta. Em homenagem ao feito, o meia-esquerda Zinder Lins escreveu alguns versos que os companheiros do time cantarolavam em ritmo de tango argentino, que logo caiu no gosto da torcida atleticana. A poesia sofreu algumas alterações e no ano de 1968 ganhou uma melodia original. No mesmo ano, em um frio curitibano que o Atlético se apresentou no cenário nacional do futebol. Foram 3 jogos com equipes de fora, sendo uma delas contra a equipe do Corinthians, em 21 de julho de 1930. O Corinthians estava invicto e era o melhor time da época. O resultado do jogo foi 1-0 para a equipe dos paranaenses. Em 1933, o time ficou conhecido por ser o time da raça. No dia 21 de maio, os atleticanos receberiam a equipe do Coritiba, mas um surto de gripe acabou afetando a maior parte dos jogadores atleticanos. O clube fez o pedido para a federação da época para que adiasse a partida. A federação acatou, desde que o Coritiba aceitasse. O que não aconteceu na verdade. Na base da raça, os atleticanos venceram a equipe do Coritiba por 2-1. Jornais da época estampavam sobre o jogo com a seguinte manchete: Raça 2-1. Em 1949, o Atlético começou a ser chamado de Furacão, apelido este devido às altas goleadas nos 6 primeiros jogos do estadual, destaque para um 5-1 sobre a equipe do Coritiba no estádio Belfort Duarte. No final da temporada, o Atlético bateu a invencibilidade de 11 vitórias e 1 derrota. Saltando para 1968, o Atlético começou uma revolução no seu time. O Furacão foi atrás de nomes como Bellini, Djalma Santos, Zé Roberto e Dorval e mais 2 nomes que na época não eram conhecidos, mas que futuramente se tornaram símbolo para a torcida: Sicupira e Nilson Borges. O time ficou marcado devido a vitórias sobre Santos, São Paulo, Fluminense e Corinthians. Em 1983, o Campeonato Brasileiro bateu na trave. Na primeira fase, a equipe fez a terceira melhor campanha, eliminou o São Paulo em 2 jogos e chegou na semifinal enfrentando a equipe do Flamengo, na época redigida pelo maestro Zico e companhia. No primeiro jogo, foi vencido pelos cariocas pelo placar de 3-0. No segundo jogo, disputado no estádio Major Antônio Couto Pereira, com o registro do maior público presente no estádio, os paranaenses venceram o jogo, mas não avançaram. O placar foi de 2-0 para os paranaenses. Em 1985, houve o adeus à antiga Baixada. A partida que garantiu o título paranaense foi contra o Londrina e com a vitória de 3-0. Ali, foi a despedida que em 1986 começava a mandar os seus jogos no Pinheirão.
Em 1994, foi marcante para a torcida do Atlético. No dia 22 de maio, marcou a reinauguração do estádio Joaquim Américo. Para celebrar este momento, uma partida contra o Flamengo foi marcada e com o apoio da torcida que estava presente, principalmente até nas obras, os paranaenses venceram os cariocas pelo placar de 1-0. No ano de 1995, veio a Estrela de Prata com o título da Série B. O acesso veio com a vitória sobre o Mojimirim pelo placar de 1-0, fora de casa, e o título veio sobre o Central de Caruaru de Pernambuco por 4-1. Em 1997, o comitê gestor formado por Mário Celso Petralha tomou uma decisão que impactaria com o futuro do clube. Ao invés de reformar a Baixada, ela foi demolida e um novo estádio foi construído nos padrões europeus, onde foi entregue em 1999. O primeiro título na nova casa veio em 2000. O título paranaense sobre o seu rival Coritiba e no ano seguinte mais um título paranaense e o Campeonato Brasileiro da Série A. No dia 23 de dezembro de 2001, em São Caetano do Sul, São Paulo, no estádio Anacleto Campanella, contra a equipe da casa, os paranaenses venceram pelo placar de 1-0, gol de Alex Mineiro. Em 2004, o brasileiro bateu na trave de novo. Foi uma briga nos pontos corridos até a última rodada, ao qual o Atlético foi vice-campeão brasileiro e terminou com o artilheiro Washington, o coração valente. No ano seguinte, o Atlético se tornou conhecido em toda a América. Disputando a Libertadores, chegou ao vice-campeonato, perdendo para o São Paulo, sendo o primeiro jogo no estádio Beira-Rio e o segundo no Morumbi. Em 2010, Curitiba se tornou uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Indicado para ser o estádio do Mundial, as obras iniciaram em 2011 e que quase ficou fora da Copa, mas foi entregue a tempo. O estádio foi entregue e recebeu 4 jogos do Mundial. Em 2015, o estádio paranaense se tornou o primeiro estádio do continente com teto retrátil. Em 2016, o primeiro com gramado sintético aprovado pela FIFA. Em 2018, a glória internacional chegou à equipe paranaense. Os comandados do técnico Thiago Nunes conquistaram de forma inédita a Copa Sul-Americana. Dias depois, o clube anunciou a modernização de sua identidade que aos poucos caiu no gosto da torcida. Em seu nome foi inserido a letra H no Atlético, com toda a identidade sendo estreada no ano de 2019. Neste mesmo ano, mais um título na conta, dessa vez a Copa do Brasil, conquistada sobre o Internacional de Porto Alegre no estádio Beira-Rio, foi um marco importante. Em 2020, mais um título, dessa vez o Campeonato Paranaense. Em 2021, a equipe disputa o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Sul-Americana. Logo logo voltamos com mais Rádio História.